Queridos, a paz do Senhor para todos. Uma boa noite. Eu quero louvar a Deus pela tão grata oportunidade de poder retornar a esta terra quente, a terra de Cuiabá, cidade de Cuiabá. Hoje, quando saí de São Paulo, estava bastante frio. São Paulo é conhecida como a terra da garoa e hoje estava aquele clima que o pastor Mauro conhece bem. E eu achei que eu chegaria aqui com uma temperatura mais fria e conversando com o pastor Eduardo, ele diz, mas está mais frio. Eu disse, é verdade, está mais frio, mas ainda muito quente. Eu quero tributar a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Esta me parece ser a quarta vez que eu venho a Cuiabá com eventos diferentes. Hoje podendo participar desta semana teológica. Eu sei muito bem o trabalho que dá, a importância que tem, pois desde 2019, a pedido da direção da FAESP, eu tenho cooperado com a área acadêmica, coordenando o curso de graduação em teologia da FAESP, da Faculdade Evangélica de São Paulo, que tem como mantenedora a Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, São Paulo, cujos diretores são diretores gerais, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor presidente, e vice-diretor-geral, pastor José Wellington Costa Júnior, vice-presidente da igreja em São Paulo e presidente da Convenção Geral. E o diretor executivo, pastor Elias Rangel Torralbo. E quando nós iniciamos um semestre, nós nos preocupamos em engajar os alunos em temas sugestivos, tal qual nós estamos hoje aqui diante desse. Então eu quero aproveitar aqui a parte mais formal, introdutória, para louvar a Deus pela vida do pastor presidente desta igreja, pastor Silas Paulo de Souza. Transmita a ele a minha alegria de poder estar aqui, e estando aqui, estou debaixo da autoridade deste servo do Senhor. Também glorificar a Deus pela vida do pastor Gediel Silva Costa, que é o presidente da Fundação Cantares de Salomão, que é aqui a mantenedora, da faculdade. Também pastor Mauro Márcio, que Deus lhe abençoe na direção desta faculdade. Pastor Hilton Silva, que é o coordenador do curso, então, meu par, Sabemos bem as lutas junto ao MEC, Ministério da Educação. Ouvi falar que esse ano parece que tem visita. Lá tem, já está marcada para julho agora. Orem por nós. Também, pastor Valmir Nascimento, meu amigo, espero, quem sabe, poder vê-lo aqui, que é o presidente do Conselho de Educação e Cultura. E a ponte de Deus para eu estar aqui, pastor Eduardo Leite, que está coordenando esta semana teológica. Queridos, foi-me passado 2 temas, um para hoje e um outro para a programação de amanhã. Então eu quero aqui apresentar a todos os nossos caríssimos alunos, alunas, que a minha ideia hoje é trabalhar um pouco o campo da pesquisa, da academia, e como o tema de amanhã está mais voltado ao ministério, então ser um pouco mais bíblico na palestra de amanhã. Mas hoje eu desejo levantar algumas questões que são questões muito importantes e procurar mostrar aos irmãos aqui de Cuiabá, aqueles que nos acompanham também pela transmissão que está sendo feita, que não somente nós, estudantes, seminaristas, acadêmicos da Igreja Assembleia de Deus ou do ramo do pentecostalismo, estamos interessados neste tema que vocês colocaram,
teologia, educação, ensino teológico na igreja brasileira. Mas tem surgido muitas pesquisas em torno de como está se comportando este fenômeno que envolve esta aproximação da igreja no saber teológico, na reflexão teológica. Então, hoje, eu reservei aqui apenas 4 pontos que eu quero trazer a vocês e já os apresento. Serão 4 passos para abrirmos um diálogo, abrirmos uma reflexão, e a partir desses 4, aí depois termos as perguntas, o diálogo, a reflexão, pois eu acredito que será o suficiente para a noite deste dia. Eu antecipo os passos. O primeiro passo será analisarmos as recentes publicações sobre o censo de 2022, que mostrará o crescimento dos evangélicos em nossa nação. Então, de que grupo nós estamos falando? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. E eu estou aqui com 4 fontes teóricas, o IBGE e 3 artigos recentes de pesquisa feita por pesquisadores importantes, doutores, e que trouxeram os assuntos que irão pavimentar aqui essa nossa noite, essa nossa compreensão. Esses artigos, bem como os links, eu tenho aqui, depois posso oferecer, mas já está até baixado, dá até para vocês depois lerem o artigo completo, né? Serão boas reflexões, eu deixarei aqui a vocês. Então, primeiro, nós vamos ter como fonte o IBGE, que fez um censo em 2022, o último tinha sido em 2010, então nós temos um pouco mais de uma década, né? Mas que publicou agora, né? Recentemente. O segundo ponto que eu quero trabalhar aqui com vocês é já uma aproximação com o tema, o ensino teológico nas igrejas brasileiras. E há uma pesquisa interessante do Valério e dos Santos Filho, essa pesquisa é de 2022, onde ele faz uma análise de como se comportou esse aspecto teológico dentro das igrejas brasileiras. Como foi esse desenvolvimento. E depois nós falaremos também sobre um terceiro ponto, que é onde eu imagino que todos nós queremos chegar com o estudo teológico. Teologia pública envolvendo igreja e envolvendo sociedade. Para essa reflexão, há 2 pesquisadoras, doutoras, a Macedo e a Esperandio. Elas publicaram uma pesquisa que envolve teologia pública, igreja e sociedade. Pesquisa agora de 2024, muito recente. E o 4º passo será, no final, a contribuição teológica do pentecostalismo no Brasil. Aí já mais fechado, não é, na nossa linha, não é? Qual é essa contribuição? E também uma pesquisa recente de 2022, por 2 doutores, o Barro e o Chagas. Assim, queridos, eu creio que estas 4 bases nos levarão a boas reflexões. Eu espero que todos possam anotar, não é? Refletir e pensar um pouco comigo aqui em um diálogo. Daqui a pouco, o pastor Eduardo também deve se somar a mim aqui para a gente ter algumas trocas de informação. Então vamos lá para o primeiro ponto. O primeiro ponto é analisar o crescimento dos evangélicos. O IBGE fez esse censo em 2022, divulgou oficialmente parte dele 23, 24 e agora mais recentemente. E este censo indica que o Brasil, a nossa nação, está vivendo uma verdadeira transformação religiosa. Esta
transformação religiosa tem levado muitos a pensar sobre como será o país daqui, e olha só, daqui a apenas 5 anos. Eles já fazem projeção ou projeções para 2023, 2030. Estamos em 2025 para 2030. Quando analisamos esses dados, pela primeira vez, o número de católicos caiu para 56,7% da população, pela primeira vez. Foi uma grande queda, uma queda bastante expressiva, já que o censo anterior era 64,6%. O que esse dado ele nos mostra? Ele reflete um movimento constante de mudança no que é chamado de o perfil religioso brasileiro. O perfil religioso brasileiro está mudando, está se alterando. Quando olhamos também para os dados, há outro que chamou muita atenção, tem sido pauta em várias discussões acadêmicas, plataformas, universitárias, que é o crescimento dos evangélicos. Para vocês terem uma ideia, hoje os evangélicos representam quase 1/3 da população brasileira. Uma escalada de 5,2 desde 2010 até agora. Quase 27%, 26,9%. Vários institutos de pesquisa têm projetado suas análises e dizem que, se continuar a linha de tendência flexionada como está, em 2030, os evangélicos podem se tornar o maior grupo religioso da nação. Até aqui vale um glória a Deus, não? Depois a gente vai ver que tem outras preocupações aí, não é? Por um outro lado, cresce também o grupo de pessoas que se declaram sem religião. Quase 10%, quase a dízima da população brasileira se declaram sem religião, 9,3%. Temos ainda um outro crescimento que parece pequeno, né? Modesto, mas está acontecendo, principalmente com as influências modernas. As religiões afro, elas saíram de 0,3% para 1%. Alguém poderá dizer, é muito pouco, mas multiplique-se aos milhões, né? Então nós vemos realmente uma transformação. Outras religiões, 6,1%. Nesse primeiro ponto, era trazer esta estatística para a gente perceber que os evangélicos, de fato, eles estão crescendo, eles estão numa escalada. E aí eu coloquei para pensarmos e refletirmos, se você puder anotar, duas questões, duas perguntas chaves. Se os evangélicos cresceram tanto numericamente, a pergunta que se faz é: será que a formação teológica acompanhou esse crescimento? Pare para pensar. Vemos um crescimento gigante, quase 1/3 da população. Nós somos teólogos, cada um aqui certamente em sua fase, seu nível, talvez aqui alunos do curso básico, médio ou avançado, talvez aqui graduandos no primeiro ano, segundo, terceiro, talvez quarto, ou pós-graduandos, enfim. Será que houve um avanço proporcional a este crescimento do número de evangélicos? Bom, a segunda questão, ela é um pouco mais grave. A pergunta é: que tipo de ensino teológico tem sido oferecido nas igrejas brasileiras? Que tipo de ensino teológico?
Porque uma coisa é vermos a quantidade de cursos teológicos que surgem, até sem estarem debaixo de uma tutela de uma faculdade confessional. Então aí cabe a pergunta: qual tem sido a qualidade? Qual tem sido, né, a matriz, as ementas, as referências bibliográficas, assuntos que vocês estão aí acostumados no dia a dia? Isso nos leva, então, para o segundo ponto. E o segundo ponto é nós, então, termos um olhar para este ensino teológico nas igrejas brasileiras. E para nos trazer aqui uma fundamentação teórica, dois pesquisadores, Erison de Moraes, Valério, e José Matias dos Santos Filho, como é chamado Santos Filho. Eles trabalharam o histórico da formação teológica, que, como sabemos, surge de cursos livres e depois migram para a formação teológica formal. E eles fazem aqui um resumo bastante interessante. Eles transitam entre duas grandes áreas. Eles dizem que a primeira fase do estudo teológico nas igrejas, que vai ali do século XIX até o final do século XX, portanto, aí nós temos um século dessa formação, eles indicam que essa formação foi realizada majoritariamente por seminários, institutos, escolas confessionais, mantidos diretamente pelas igrejas e pelas denominações. Eu participei de tudo isto. Eu comecei a fazer teologia muito cedo. E eu me converti, de fato, de 18 para 19 anos, uma conversão real, verdadeira. E aos 20 anos eu ingressei num estudo teológico, ainda ministrado na Lapa. Temos muitos amigos em comum. O senhor também fez lá. E a minha mãe, que era do interior do estado de São Paulo, ela viajou para São Paulo porque ela ficou sabendo que o filho dela, que tinha se convertido 5 anos fora da igreja, e que tinha experimentado o fervor espiritual, agora estava fazendo teologia. Sentamos à mesa. E ela me aconselhou: filho, não faça isso com a sua fé. Você vai se desviar. Eu orei 5 anos pela sua conversão. Teologia é do diabo. A letra mata. E o espírito vivifica. Minha mãe era uma mineira, crente, do círculo de oração. E não compreendia a transformação do tempo. O Senhor recolheu minha mãe aos 63 anos de idade, mas ela teve uma preocupação muito grande. E naquela época, ainda o curso de nossa igreja era um seminário, escola Pastor Cícero Canuto de Lima, né? Ainda não tinha reconhecimento formal, né? Mas nós já estávamos estudando teologia, curso básico, fazia-se o básico, o médio, e depois o último ano, bacharelado na FAES, foi meu primeiro curso de bacharelado em teologia. Então, essa pesquisa ela diz o seguinte: esses cursos tinham como foco central o quê? A capacitação ministerial, com conteúdos bíblicos, doutrinários, práticos, mas sem vinculação com o sistema educacional formal brasileiro. Aliás, a maior parte desses cursos nem queriam qualquer aproximação, qualquer contato com o tal do MEC, Ministério da Educação. Portanto, o reconhecimento não estava na esfera pública. O reconhecimento era de natureza o quê? Eclesiástica e comunitária, mas não acadêmica. E abro aqui aspas para Valério e Santos Filho. E eles dizem: os cursos livres
cumprir um papel essencial na expansão do protestantismo e na formação de lideranças, especialmente em contextos onde o acesso ao ensino formal era limitado. Porque esses cursos não levavam em consideração a formação formal do sujeito. Às vezes eram pessoas que tinham cursado a 4ª série, mas que aceitavam a fé e já ingressavam num curso como esse e eram formados para funções eclesiásticas, não é? Até mesmo pastoreio. O segundo ponto que eles nos traz é que houve uma transposição desses cursos, ou uma transição desses cursos, na virada do ano 2000. O que é que aconteceu? A partir do parecer do Conselho Nacional de Educação, do SES, de número 241/1999, o curso de teologia passou a ser oficialmente reconhecido como um curso de graduação pelo Ministério da Educação. Houve um comitê de teólogos, boa parte reformados, uma grande parte reformados, outra parte católicos, que se reuniram para formatar como deveria ser o curso de graduação em teologia. Obrigado, querido. O bacharelado, conhecido bacharelado em teologia. A partir daí surgem mecanismos que vão nortear todos os cursos de teologia do país. Nós é chamado de DCNs, Diretrizes Curriculares Nacionais. Bom, nessas diretrizes curriculares que todo curso tem, tecnólogo, licenciatura, não é? Bacharelado, não é? Os cursos de graduação, de nível de graduação, essas DCNs, elas determinam tudo. O curso de teologia hoje, inclusive a carga horária. É a carga horária de 2.900 horas, 2.500 horas no eixo do conteúdo programático, teoria e prática, depois mais 200 horas de atividades complementares, mais 200 horas de estágio supervisionado, e agora, lei de 2018, vigorada em 2023, mais 10% de atividade de prática extensionista, a curricularização da extensão. E aí os alunos têm que produzir extensão comunitária, 290 horas, 10% do curso. E olha que para nós ainda está bom. Porque pedagogia que a DCN determina 3.400 horas, não é? Em alguns lugares, como é lá na FAESP, são 340 horas, mais 50 horas a mais. Mas a DCN ela passa a formatar os cursos. Então mudou. O objetivo agora não é mais só aquela formação, não é do sujeito para um trabalho, para uma atividade. Agora não. Agora o curso de teologia segue regras. Este marco permitiu que as instituições teológicas adequassem às diretrizes acadêmicas brasileiras, obtendo validade nacional e títulos formais. Então, alguém que tem lá o seu 2º grau agora pode ter formação, bacharelado em teologia, reconhecido pelo Ministério da Educação. Esse segundo ponto era para mostrar que houve uma transição, uma transposição, e que essa transposição trouxe diversos desafios. Vamos pensar sobre isso? A necessidade de adequar os currículos às diretrizes do MEC, incluindo componentes, porque agora o curso não é de formação eclesiástica, mas componentes científicos, filosóficos e pedagógicos. A tensão entre fidelidade confessional e exigências acadêmicas. Como eu assumi o curso ainda como seminário e tive a grata satisfação de poder defender o curso junto ao MEC em julho de 2021, ter o reconhecimento, então eu tive que transformar um curso que era um curso ali para a formação dos obreiros em um curso acadêmico, alterando tudo isso.
E muitas vezes alguém chegava para mim: espera aí, mas e a nossa fé? O MEC não vai arbitrar na confessionalidade de nossa matriz, de nosso conteúdo programático? E a resposta é não. Já que a nossa instituição, creio que essa também, esteja catalogada junto ao Ministério da Educação como uma instituição MAIES, Instituição de Ensino Superior, confessional. Se assim for, ela então deve defender sua confessionalidade e propor, não é, as saídas necessárias para um diálogo saudável, sem negociar a sua fé. Além disto, a resistência de algumas denominações, especialmente em nosso meio pentecostal, que entendiam que a formalização poderia, já dito aqui pelo coordenador da semana teológica, enfraquecer a espiritualidade prática. É aquela história: fazer teologia vai lhe desviar. E eu brinco dizendo: vai mesmo. Desvia de verdade. Desvia de heresia. Desvia da ignorância. Desvia do engano e um monte de outras cositas mais. Então o desafio, e aí abro aspas agora para o Valério e Santos Filho, eles dizem: o desafio do ensino teológico brasileiro contemporâneo é, olha o que eles dizem, manter o equilíbrio entre a formação ministerial confessional e as exigências da ciência acadêmica. Eu concordo muito com isso aqui. Então qual é o desafio? É mantermos o equilíbrio entre formação ministerial confessional, tal qual recebemos de nossos pais, e as exigências da ciência acadêmica. Vamos então para a nossa terceira parte. Para que queremos fazer teologia? Pensemos em nossa formação. Quando o MEC estabeleceu a diretriz curricular nacional para a teologia, ela pensou no que nós chamamos do egresso, ou o perfil do egresso. Nada mais é do que o formado, aquele que vai sair daqui 4 anos. Ou, se estudar, por exemplo, como lá no sábado, em período integral, 5 anos. Então, é pensar no teólogo em sua formação de saída. E aí a gente tem que pensar o seguinte: para que queremos ser teólogos? Com que finalidade? E aí entra a contribuição dessa terceira parte, que envolve 2 doutoras pesquisadoras, que tiveram um olhar para isso, quando elas então pesquisaram sobre teologia pública, igreja e sociedade. Primeiro, deixa eu conceitualizar a vocês o que elas tratam como teologia pública. A teologia pública é entendida como aquela que transcende, escute bem, transcende os limites internos das igrejas, isso é teologia pública, e se engaja nos debates públicos, oferecendo uma contribuição ética, moral, social e espiritual para a sociedade. Logo, pensar no egresso é pensar num teólogo que ofereça uma contribuição ética, moral, social e espiritual. Aspas para Macedo e para Esperandio. A teologia pública propõe a ser uma voz que contribui para a reflexão sobre justiça social, direitos humanos, meio ambiente e políticas públicas. E aqui eu preciso dizer a vocês algo. Infelizmente, nós lidamos com um desafio gigantesco, porque pautas, escute bem o que eu vou dizer,
pautas seríssimas, bíblicas, teológicas, foram o que eu chamo de sequestradas. Quer pela esquerda, quer pela direita. Se eu hoje, por exemplo, falar aqui sobre o cuidado aos pobres, a justiça social, alguém vai dizer, é de esquerda. Se eu eventualmente falar sobre o cuidado ao meio ambiente, esquerdista puro. Se eu falar, por exemplo, de família, não, ele é de direita. Se eu falar de pró-vida, não aborto, opa, esse é de direita. Quem foi que disse que essas pautas são de político A, B, C ou D, ou de esquemas partidários de esquerda ou de direita? Eu sempre ouvi dizer que quando a gente não ocupa o território, sempre haverá alguém para ocupar. Teólogos precisam começar a tomar conta disso. Essas pautas são bíblicas, são teológicas, são reflexões que precisamos fazer. E aí, estas doutoras, ela vai dizer o seguinte: a igreja no espaço público. A pesquisa demonstrou que, historicamente, a igreja brasileira, olhe para isso aqui é sério, oscilou entre dois extremos. Primeiro, o isolamento do debate público. A igreja se isolou por foco excessivo na espiritualidade. Por outro lado, houve também uma atuação militante, às vezes partidarizada, que nem sempre representa as questões do evangelho. Então, de um lado, o isolamento, do outro lado, os ativistas. E o que é que elas propõem? Uma terceira via. A teologia pública surge como uma terceira via equilibrada, na qual a igreja, e vê se você concorda, na qual a igreja exerce sua vocação profética na sociedade, sem perder sua identidade espiritual. E devido ao tempo, eu já vou para a quarta parte para já ir encerrando para as reflexões e perguntas. A contribuição teológica do pentecostalismo. Dois teólogos, doutores, um inclusive é assembleano, o último, Barro e Chagas, produziram uma pesquisa muito interessante. Eles reconheceram que, historicamente, o pentecostalismo foi marcado por uma ênfase, isso é fato, uma ênfase prática, devocional e experiencial. Esse foi o nosso começo, essa é a nossa história. Priorizando o carisma, o sobrenatural, muitas vezes, já dito aqui pelo coordenador, que abriu de forma excelente aqui a semana, não é? Muitas vezes pondo em detrimento a elaboração teórica formal. Essa dicotomia. Só que ele diz também, contudo, nas últimas 2 décadas, há uma emergência vigorosa de produção teológica pentecostal, tanto no ambiente confessional quanto na academia secular. Ou seja, nunca antes foi visto tanta necessidade de formação acadêmica, de crentes, e eu preciso dizer, verdadeiramente convertidos, e ambientes que muitas vezes terão seus riscos, seus desafios, mas se ele for realmente firmado, ele será ali uma voz profética. E eu preciso contar um testemunho. Eu me converti no interior noroeste do estado de São Paulo, quase próximo aqui do Mato Grosso, mas Mato Grosso do Sul, pertinho de Três Lagoas. Um vilarejo de 800 pessoas. Me converti ali. De repente, Deus tomou um profeta para falar sobre o meu ministério. Ele disse, em uma visão que ele recebeu, que ele me viu dentro de uma biblioteca muito grande, com 3 plataformas de um lado, de outro, vários acessos, e que eu ia de um lado para o outro e parava no meio e falava, meu Deus, o que é isso aqui? Ele profetizou que Deus me levaria a este lugar em algum momento da minha trajetória.
Eu era aquele crente de oração de monte, de vigília, de buscar poder, de dons espirituais e tal. Eu permaneço fervoroso, irmão. É que hoje eu estou dando aula. Se fosse um ambiente pentecostal, tinha ouvido um glória a Deus, né? Passado algum tempo, começaram as formações, eu fui indo e tal. Até que fiz o meu mestrado na PUC, foi no meio de um período difícil da pandemia, uma parte dele foi remoto. Aliás, esse livro em boa parte, é a minha dissertação de mestrado na PUC de São Paulo. E depois fui para o doutorado. E no meio do doutorado, eu precisei fazer uma pesquisa, angariar ali alguns teóricos, e fui na biblioteca pela primeira vez. Quando eu vou no primeiro piso, não encontrei o livro, o segundo piso, mudo para outro lá, um negócio gigantesco. Quando eu estou no meio, o Espírito Santo falou a mim: hoje eu cumpro aquela profecia recebida quando você nem imaginava, oh glória, o que eu faria na tua história. Eu entendo que isso é uma vocação divina. Uma vocação divina. E aí Barro e Chagas dizem, aspas para eles: o pentecostalismo brasileiro está se deslocando de uma tradição predominantemente oral e pragmática para uma tradição que começa a produzir reflexão teológica. Hoje vocês estão abrindo aqui essa semana teológica. Eu quero parabenizar vocês, porque o labor teológico é algo, irmãos, que precisa ser enfrentado com coragem. Deus tem aqueles que usará neste tempo para os desafios deste tempo, e eles não serão fáceis, mas Deus tem os seus.